Veja hoje no Câmera 13. Eu atravessei ele, né? Quando chegou bem aí, logo no meio-fio, ele escapuliu da minha mão. Para a gente agir com mais rapidez e com isso diminuir os índices de violência que tem em municípios grandes como o município de Manacapuru. E o pessoal tem que dedurar mesmo, tem que falar, né? O que está acontecendo. No ar, o programa da nossa gente. Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que estava aí, né, aguardando o início do Câmera 13, o programa da nossa gente, agora com 12 anos ao seu lado. Olha, eu já quero iniciar o programa de hoje, dia 28 de janeiro, mandando um abraço bem especial para todos os municípios que nos acompanham no dia a dia aqui, nesse espaço que é seu, né? E que você já pode usufruir dele, claro, mandando a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Hoje nós temos o nosso quadro Alô Doutor e o nosso entrevistado já está por aqui, Dr. Roberto Vieira, cirurgião plástico. O nosso tema de hoje é cirurgia de nariz e abdômen. É, meu amigo, minha amiga, você que está querendo cuidar da sua beleza, tem muitas dúvidas, está com medo? Então tire todas as suas dúvidas hoje aqui no nosso programa dessa terça-feira, no nosso quadro Alô Doutor, daqui a pouquinho, viu? Mas olha, deixa eu dar uma boa tarde, agora 12h07, para o meu amigo Gerson Guerra, que já está aqui preparadíssimo para ler todas as mensagens que você enviar a partir de agora para o nosso WhatsApp. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Socorro? Tudo bem, boa tarde você, boa tarde o telespectador. Olha, o telefone para você, o número, né, do WhatsApp para você mandar sua mensagem é o 93737730. Mande a sua mensagem, vai ler aqui, inclusive para fazer pergunta aí para o doutor, tá? Só repetindo o número 93737730. E se você também tem algum problema no bairro, mande aqui para o WhatsApp, a gente vai ler aqui com certeza, né, Socorro? É, Gerson, olha, o Gerson já inicia, né, Gerson, lendo aí todas as mensagens que já estão chegando. E olha, gente, amanhã, no programa de quarta-feira, nós vamos estar recebendo aqui o Dr. Borges, nosso querido amigo secretário, né, da infraestrutura do município de Manaus. E aí, você que quer falar sobre a sua comunidade, sobre o seu bairro, sobre a rua onde você mora, sobre a infraestrutura aí na sua área, você pode mandar sim a sua mensagem também a partir de hoje, viu? Mas eu já quero, Gerson, iniciar o programa de hoje, mostrar o trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Afinal, mais 2 municípios, não é agora, o Iranduba e Manacapuru, também receberam o programa Ronda nos Bairros. E nós vamos acompanhar. Manacapuru foi a 4ª cidade a receber a implantação do programa Ronda no Bairro. O governo do estado investiu 5 milhões na reforma e construção de unidades policiais, aquisição de viaturas, capacitação, equipamentos, armamentos e tecnologias, além de sistema de radiocomunicação. A Princesinha dos Solimões, como é conhecida a cidade, passa a ter um efetivo de 206 policiais. São 31 viaturas, sendo 17 carros, 13 motos e uma van para atender a cidade e as comunidades rurais. Esse comerciante ressaltou a importância do programa. Fica mais tranquilo, pode trabalhar mais tranquilo. Dá para sentir agora melhor a presença da polícia nas ruas? Com certeza. Bom, maravilha, né? Porque é uma segurança, porque em Manacapuru aqui está existindo muita droga, muita morte, que era um lugar violento. E agora, graças a Deus, já melhorou. Com essa segurança que vai ter, eu tenho certeza que vai melhorar. O governador está implantando aqui a Ronda nos Bairros, que nós aguardamos com muita ansiedade, tendo em vista que o nosso município é uma cidade onde favorece as fugas, uma rota do tráfico. Infelizmente isso acontece com muita frequência no nosso município e aqui as galera, o índice estão muito alto e Manacapuru estava ansioso por esse momento e graças a Deus ontem foi implantada a Ronda nos Bairros. Esperamos diminuir esses acidentes de violência para que nosso povo possa ter mais tranquilidade. Uma pessoa que quer fazer o mal, vê uma viatura da polícia, vê policiais, ela fica inibida. Isso reduz a violência, mas o mais importante, nós temos uma capilaridade maior no município para a gente agir com mais rapidez e com isso diminuir os índices de violência que tem em municípios grandes como o município de Manacapuru. Logo após a implantação em Manacapuru, o governador Almar Aziz se dirigiu com toda a comitiva para a cidade de Iranduba, onde também lançou o programa. Participaram do evento parlamentares, secretários e o prefeito Chinaike Medeiros. O município de Iranduba está de parabéns e nós sabemos que o município de Iranduba, devido à inauguração da ponte e por criar a região metropolitana, aumentou o índice, né,
de violência. E com essa implantação desse belíssimo apoio do governador, implantar a ronda no bairro, principalmente da região metropolitana, Iranduba sai na frente. Porque hoje nós tínhamos uma grande deficiência em relação a viaturas, né, a policiamento, e hoje, graças a Deus, o nosso governador está olhando com olhos abençoados ao município de Iranduba. Iranduba recebe o reforço de mais de 140 policiais e 25 viaturas, além de armamentos, reforma e ampliação das unidades policiais. Ao chegar aqui o Ronda no Bairro, ele vai contribuir muito para a diminuição da criminalidade. Nós temos aqui também a Polícia Civil fazendo o seu papel, com a Polícia Militar também fazendo o seu papel dentro das suas competências. Realizando a implantação do Ronda no Bairro no 5º município, que é o município de Iranduba. E hoje de manhã o governador implantou em Manacapuru, que foi o 4º município. E na semana que vem nós já começamos a trabalhar de forma efetiva em Tabatinga e Tefé. Para a implantação do Ronda no Bairro, em Iranduba, o governo do estado investiu mais de 6 milhões de reais. O programa Ronda no Bairro é um programa muito especial, um programa que de um lado, dá aquela sensação de segurança que o povo precisa ter, porque a polícia está presente, e de outro, completa a malha do sistema de segurança pública, que é aquela polícia que está nas pontas, né? Então, a população, ao ver o guarda, ao ver a motocicleta, ao ver a viatura passar, ela tem a sensação de segurança, e o bandido corre. E tomara que corra para nunca mais voltar, não é, gente? É isso que nós esperamos, sinceramente, é verdade. O Ronda no Bairro, ele traz essa sensação, esse sentimento de segurança, é muito bacana. É uma polícia comunitária, é importante que você aí que está nos acompanhando nesse momento possa ter esse contato direto, não é? Com a equipe que trabalha aí no seu bairro, na sua comunidade, no seu município. Bacana, Gerson, 5 municípios agora agraciados já podendo sentir de fato essa segurança que vem desse programa do governo do estado. Com certeza, né? Com certeza que Manacapuru e também Iranduba agora recebe esse reforço e com certeza a polícia vai trabalhar direitinho para que coloque aí muitos bandidos atrás das grades, porque a gente estava precisando, né, Socorro, desse programa. O programa já atingiu Manaus e agora vai para o interior do estado, já é o 5º município, como eu falei, e agora com certeza vai se expandir para outros também, para que a gente faça essa malha, né? Essa malha aí de segurança. As mensagens estão chegando aí de todos os lugares do nosso estado e aqui também da cidade de Manaus. Manda ver, gente. Pois é, olha só. Bom dia. Anuncie sobre o 2º seminário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Está anunciado, hein? Quero mandar um abraço para o meu amigo Francisco Neres, é o Giovanni Martins. Olha, eu sou da cidade Nova 2, deve ser, né? Costumo muito assistir o programa. Um abraço. Beijos. Oi, Câmera 13, gostaria que vocês fizessem uma reportagem aqui na ponte. Só que não está aqui dizendo onde é essa ponte. Por favor, depois a gente entra em contato também, né, com o telefone final 8565, ok? Socorro assiste o programa todo dia e estou mandando um abraço para você, também para Conceição e para toda a equipe do Câmera 13. Legal, vá mandando aí a sua mensagem através do 93737730, que é o telefone do WhatsApp, né, Socorro? Olha, deixa eu conversar aqui com 2 amigos que nós estamos recebendo, é o Rony e o Walter Lee. Eles vieram fazer aqui uma divulgação, convidar os nossos telespectadores para o 2º seminário de louvor e adoração que vai acontecer aqui na cidade. Tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo, Socorro, boa tarde Gerson, toda a equipe, né, população do Amazonas. Nós estamos aqui para anunciar o nosso 2º seminário de louvor e adoração da Igreja do Evangelho Quadrangular, que acontecerá nos dias 8 e 9 de fevereiro, com a presença da cantora Tatiana Malafaia, atração nacional, sobrinha do pastor Silas Malafaia, e queremos convidar a toda a população, a você que gosta de louvar o Senhor, você que gosta de cantar, para participar junto conosco. Apenas R$10 a inscrição, você é o nosso convidado especial. Ah, bacana! A gente quer aqui agradecer, portanto, a participação de vocês, tá bom, gente? E sucesso! Muito obrigado, boa tarde. Obrigada para vocês. E hoje, terça-feira, nós já estamos iniciando o nosso quadro Alô, Doutor. E deixa eu dar aqui uma boa tarde especial. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer recebê-lo, doutor Roberto Vieira. E aí, doutor Roberto? Prazer recebê-lo novamente aqui, não é? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de orientar a população sobre 2 pontos importantes hoje, né? Então, boa tarde também ao doutor Sidney. E vamos lá nas perguntas.
que eu não sou nem baú, por isso eu vou falar logo, que chegou agora. Tudo bem, doutor Cid? Tudo bom, minha linda, uma satisfação estar aqui novamente, sempre saindo do SECOM atrasado, mas aí estamos aí com o Roberto. Mas é por uma boa causa, por uma né? boa causa. Hoje vamos falar da beleza das pessoas em relação às plásticas abdominais e de face. E estamos aqui diante da população para responder todas as dúvidas. O WhatsApp já estou vendo que está pulando ali, né, tá Jéssica? bombando. Agora, doutor Sidney, de fato são dois temas importantes, né? E hoje não é mais só um tema bacana para que a mulher possa conhecer mais. Os homens também procuram esses tipos de cirurgias plásticas, doutor Roberto? Procuram bastante. Sempre está aumentando, né, a procura. E são novas gerações, então vai ficando aquele paradigma que só a mulher faz a cirurgia plástica, vai ficando para trás. Então, os homens hoje procuram bastante. Isso aumentou muito nos últimos 10 anos. Roberto, qual é assim? A gente vê muitas pessoas dizendo, eu sou adolescente, quero fazer uma cirurgia plástica. Qual é a idade que se preconiza para fazer uma cirurgia plástica, principalmente para face, em relação a pessoas que têm problemas de nariz, orelha, aquelas orelhinhas em abano? Qual é a idade ideal para fazer isso? Para cada cirurgia existe um protocolo, né, que são as escolas. Então, eu vou dar um exemplo da orelha. A orelha você deve realizar a cirurgia a partir dos 8 anos de idade, que é quando o caráter da criança já está formado e ela tem a consciência que ela tem uma orelha diferente dos demais. Uhum. E é na mesma época que ela passa a sofrer bullying. Então, ela vê o procedimento cirúrgico como uma solução para o bullying que ela está sofrendo. Certo. Então, às vezes 8 anos, às vezes um pouquinho menos, 7 anos, mas ela tem que ter essa consciência, isso vale para os pais, tem que ter essa informação, porque muitas vezes os pais chegam com a criança, ela tem 3, 4 anos, não tem nem noção que existe, querendo fazer a cirurgia da criança de orelha. Olha, eu tenho uma curiosidade de saber se é verdade que a orelha e o nariz sempre estão crescendo. É verdade? É verdade. Mas daqui a pouquinho o senhor responde, porque nós vamos às ruas. É verdade. O Câmera 13 foi ouvir o povo. Vamos agora saber quais são as curiosidades sobre esses temas. Doutor, qual o melhor tratamento para rugas de expressão? Rugas de expressão. Isso acontece muito, né? Aquele jeitinho de olhar assim, né, doutor Sidney? Todo mundo tem, cansado, né? Estressado. E eu vou perguntar, e a partir de quando deve-se iniciar o tratamento para essas rugas de expressão? Olha, hoje em dia, ruga de expressão vai dependendo da faixa etária. Ah, é? Se a pessoa estiver mais jovem, geralmente a toxina botulínica vai resolver, que é o famoso Botox, né? Mas existem outras marcas. Quando ultrapassa, década de 40, 50, que o Botox não consegue diminuir a ruga de expressão, principalmente nos pés de galinha, aí já vai envolver a pálpebra. Aí, às vezes, tem que associar ou um mini lift ou uma blefaroplastia, uma cirurgia que vai ser um pouquinho mais, não é tão conservadora assim. Explique pra gente o que é o mini lift. Nessa faixa etária, você não faz o lift total. Porque eu já vi aquele que puxa para cá, puxa para lá, não é isso não, né? Não, na realidade, todo lift existe o reposicionamento da gordura e musculatura por debaixo da pele. Sim. A tração da pele é somente a etapa final. Certo. Você tem que reposicionar a musculatura por dentro e, por último, você solta a pele e tira o excesso que vai permanecer. Às vezes também a sobrancelha, né, começa a cair assim por cima dos olhos, aí fica com aquele olhar meio cansado, né? Eu vou fazer. Vai chegar lá, né? Vou chegar lá um dia? Todo mundo, todos nós. Vai chegar. Mas sim, doutor, o que fazer quando isso acontecer? Então, os jovens utilizam a toxina botulínica. A partir de que idade? Certo. A ruga começa a surgir a partir de 28, 30 anos, algumas rugas. Nossa. Elas vão surgindo, principalmente as de expressão. Também vai depender um pouco da característica e a genética de cada um. Então, tem algumas pessoas que franzem muito a testa, que corrugam muito a sobrancelha, fazem cara de mal. Então, isso tudo vai influenciar.
Essa história de fazer caras e bocas, né? Mas o o Gerson ideal Guerra acima faz de... muito isso, sabe? Quando ele tá chateado, né, Gerson? Aí ele começa, eu sempre falo, não faça, porque isso começa cedo. Agora é verdade que a orelha e o nariz estão sempre crescendo. É verdade. A cartilagem sempre cresce e vai continuar crescendo até idoso. Por isso que geralmente os idosos, principalmente aqueles acima de 80 anos, você observa um nariz maior e a orelha também maior do que a média da população. Essa história de dizer, olha, tem orelha grande e vai viver muito. É mito, né? Isso é mito? Isso é bastante mito. Isso é bastante, tá. Isso é bastante... E esses procedimentos, você falou mini lift, todos têm que ser feitos com anestesia ou é feito com anestesia local em relação a esses procedimentos que são minimamente invasivos? Você realiza sempre em ambiente hospitalar. O anestesista faz parte da equipe, mas você pode optar conjuntamente com o anestesista e paciente o tipo de anestesia. Pode ser local com sedação ou pode ser geral, mas geralmente a sedação dá um conforto bem maior para o paciente e para o cirurgião. Mesmo essas minis, né, cirurgias, precisa se fazer exames? Sim, sempre precisa. Olha, no consultório, ultimamente, eu tenho visto algumas particularidades que a gente não via antes. Eu já peguei a alteração de coagulograma, que é para saber se o sangue está fino ou grosso, em pacientes jovens. Já peguei um paciente que ele tomava 3 Red Bulls por dia, estava alterado. Já peguei outros que tomavam complexo de vitamina C, isso sem ser receita médica, eles tomavam por conta própria. Já peguei vitamina C alterado, já peguei complexo de polivitaminas, creatina, essa parte de suplementação de musculação. Então, no mínimo, tem que ter alguns exames, né? E se tiver alguma história na família, tem que pedir ainda a radiografia de tórax para os tabagistas e o eletro, tem que pedir sim. Vamos às ruas novamente, porque o povo quer saber. Doutor, a paciente pode emagrecer com a lipoescultura? E aí? Não. Não? A lipoescultura é como o nome está dizendo, né? Você vai esculpir algumas áreas que o paciente não consegue retirar ou com exercício físico ou com a própria mudança do hábito alimentar. Então, a lipoaspiração ela é realizada para tirar gordura de depósito. O que é a gordura de depósito? É aquela gordura que não sai na academia ou só vai sair se você passar fome, literalmente. Vai ser a última área do corpo que vai queimar gordura. Aqui tem algumas perguntas. A Ana, por exemplo, ela quer saber o seguinte: ela pode fazer lipoaspiração junto com a abdominoplastia? Sim. Cada caso você tem que examinar, conversar com o paciente. A abdominoplastia é um procedimento para tirar o excesso de pele do abdômen. Geralmente acontece após múltiplas gestações. Então o paciente gestou 2, 3 vezes e adquiriu aquela flacidez da pele. Ou depois de um grande emagrecimento, como é o caso de uma pós-bariátrica. Onde entraria a lipo associada? Uma lipo de membros inferiores, culote, de coxas, ou no tronco, porção posterior. Na porção do abdômen, você não deve utilizar a lipoaspiração em algumas áreas, né? Mas cada caso tem que ser estudado. Às vezes existe a lipoaspiração associada com o mini abdômen. Então você não tem tanto descolamento da pele, e é possível realizar a lipoaspiração diminuindo a espessura da pele e da gordura. Você está falando de lipoaspiração, agora sim, vou bater num ponto. Tem a lipoaspiração clássica e tem o lipolaser, que hoje está na moda. Você poderia repetir uma vez a diferença aí, e qual é a vantagem de um sobre o outro? A vantagem é que a lipolaser tem a tecnologia de derreter somente a gordura e mantém preservado os tecidos adjacentes. Então, a parte de grandes vasos, pequenos vasos, eles são cauterizados e a recuperação é mais rápida. E a lipo tradicional, ela continua sendo realizada, mas ela perde um pouco com relação ao pós-operatório, que a lipolaser, o pós não tem dor, tem contração de pele e a recuperação é 3 vezes mais rápida do que uma lipo tradicional, por ter a tecnologia de derreter somente a gordura
e você aspira só a gordura derretida. Essa E é a qual é a diferença. diferença entre a lipoaspiração e a mini lipoaspiração que falam sempre, né? Que eu tenho uma amiga, inclusive, que disse que faz e já vai para um restaurante, já vai almoçar. Lipolite, né, que chamam. Qual é a diferença e também não é arriscado? É com relação ao volume retirado. Uma lipoaspiração preconiza você retirar sempre acima de 1 litro. Sim. Quando você faz em ambiente hospitalar. A Lipolite iniciou em consultório. Sim. Você retirava pequenas áreas como um submento. Solicitava os exames, vai tirar só essa papada, faz Lipolite. Como é que utiliza? Você utiliza a própria cânula mais fina com seringas. Então existe um mecanismo acoplado à seringa que gera uma pressão negativa e com movimento Mas você também retira. é um procedimento assim que precisa se ter atenção? Com certeza. Pode sair Todos de lá e precisam. já ir para um restaurante, por exemplo, já almoçar? Se for com a malha compressiva em volta da cabeça, pode. Na cabeça, né? Mas Vai ficar quando bonito, né? mas aí se for em outra região do corpo, Você deve preconizar sempre 48 horas em casa, porque você vai ingerir medicamentos, né, antibióticos, analgésicos. é porque aquela história, não é porque deu certo e foi fácil com uma pessoa, com um paciente, que vai ser sempre assim, não é, doutor? Você deve seguir as pessoas orientações. são diferentes, Né? não é? Eu não oriento nada disso, fazer para o restaurante. Gerson Guerra, meu amigo, aí recebendo várias mensagens. Vamos lá, Gerson. Pois é, Socorro, o número para você fazer o contato com a gente através do WhatsApp é o 937-377-30, né? Olha, aqui tem um rapaz dizendo o seguinte: eu gostaria de saber do doutor se o Cicatricure funciona mesmo. Olha, tem uma outra mensagem aqui, o look da Socorro Sampaio está muito lindo hoje. Ai, meu Deus! Olá, sou o Tiago. Olha, essa pergunta aqui, Socorro, eu acho que seria mais para uma outra oportunidade, não sei se o doutor Sidney pode responder. Olá, sou o Tiago, tenho 33 anos, sou muito gordo, faço exercício físico, mas não vejo resultados. O que seria bom fazer? A outra, qual o melhor remédio para quem sofre de sinusite? O Lucas lá de Parintins está perguntando, né? E tem uma pessoa aqui também querendo mandar um abraço para o município de Borba, né? Tá mandando aqui o WhatsApp para a gente, um abraço aí para Borba. Não sei se o doutor Sidney poderia... São muitas perguntas, né? Saber aqui do nosso convidado, se ele entendeu todas as perguntas. Perguntaram sobre um medicamento comercial que faz aumentar a cicatrização. Sim. Todos esses medicamentos, eles aumentam em média 10 a 15% a cicatrização. Mas todos nós, quando nós não temos nenhuma patologia ou nenhuma doença que esteja descompensada, nós vamos cicatrizar independente do uso de medicamentos. Então é importante mostrar que você caiu, cortou, levou um ponto, vai cicatrizar. Basta ter higiene diária, você não precisa ficar passando pomada diariamente. Tá certo. E tiveram outras Você teve a pergunta do Tiago também, sobre que ele está gordo e não consegue emagrecer. Tiago, para você, físicos, não é só o exercício físico, você tem que fazer uma reeducação alimentar. É importante que você procure uma pessoa especializada. A qualidade do alimento, uma coisa que a gente tem errada, é assim, se eu passar muito tempo sem comer, isso emagrece, não. Você tem que fazer pequenas dietas em curtos intervalos, com características de dietas, e o exercício é importante saber qual tipo de exercício que você está fazendo, porque nós temos exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos, então é fundamental em relação a isso. Em relação à sinusite, a gente tem que primeiro saber a causa, porque existem várias alterações. A sinusite pode ser um processo infeccioso, mas também pode ter um processo alérgico. Então, a conduta é procurar o médico, fazer uma avaliação e não se automedicar, porque às vezes aquela coriza que você está tendo pode ser uma manifestação de uma doença alérgica. Olha, você quer saber como ficar mais próximo dos programas da Band? É muito fácil. É só acessar e interagir com as redes sociais. É muito simples. Através do seu aparelho aí, celular, smartphone, você se conecta ao Facebook da Band. facebook.com/BandAmazonas. Basta curtir e pronto, você vai receber todos os dias informações, matérias jornalísticas, entretenimento e muito mais. Para você curtir, compartilhar, enviar fotos, participar de todas as nossas programações, um universo Band de novidades só para você. A Band é para todos, a Band é sua. Então, conecte agora e curta a nossa programação. Câmera 3, inclusive, está aí para você se deliciar, curtir, ficar na nossa companhia, mesmo depois que a gente não estiver mais aqui, né, Jéssica? A gente fica por aqui também querendo curtir você aí do outro lado, tá certo assim? Mas olha, as perguntas estão chegando de todas as partes, não é, Gerson?
Com certeza, Socorro. São várias mensagens, mensagens de todos os tipos aqui. Por exemplo, mandaram uma mensagem pra gente, é o seguinte, olha, é um apelo que a pessoa está fazendo, quem souber do paradeiro da senhora Geni, tá? Que morava no bairro Coroado e agora mora no bairro de São José. Essa senhora costurava para dona Nazaré Nunes, por favor, para ela fazer um contato através do telefone 92380181, 92380181, tá bom? Olha, tem mais mensagem aqui, olha, manda um beijo pro meu namorado, Fernando. Beijo. O meu nome é Lucas Almeida. Estão perguntando se existe intervenção. Como é? Não entendi. Peraí, para tudo. Para tudo. Tá tudo paradinho já. Para esse trem que eu vou quero ler de novo, vou ler de novo. Manda um beijo pro meu namorado Fernando. Meu nome é Lucas Almeida. Tá certo. dado o alô então, né? Beijo pros dois. Aí uma pergunta aqui, existe intervenção médica para remover estrias? Olá, essa pergunta já o doutor vai responder, né? Olá, boa tarde, meu nome é Tatiana da Praça 14, adoro assistir o programa. Vocês estão de parabéns, beijos a todos. Gostaria de mandar um abraço para Juliana do Riacho Doce, um beijo para Socorro também. Oba! É legal, né? Olha, o look da Socorro, né? Tá muito legal. Tem outra aqui dizendo que que você tá muito bonita, viu, Socorro? Ok, né? Vai mandando essa mensagem. 93737730, né, Socorro? Eu me divirto. Viu? Só pra vocês. Maravilha, né? Falar em mandar beijo. Eu queria mandar um beijo pra dona Edith, uma senhorinha que sempre nos assiste. Beijinho. Manda um beijo pra dona Edith. Roberto, o Gerson falou sobre a cirurgia de estria. Aí eu quero fazer uma pergunta. Assim, sempre assim a estria tem que ser cirúrgico ou existe algum outro tratamento? Não, nem sempre a estria é cirúrgica, né? As estrias que a gente considera são as estrias jovens ou estrias imaturas que acabaram de acontecer, às vezes após a gestação, a amamentação, no caso da mama, né? São aquelas estrias vermelhas. Sim. Onde existem vários tratamentos, desde da própria Carbox que se utiliza, mas o que se utiliza bastante com ótimo resultado são os lasers. Sim. E para aquelas estrias que são mais esbranquiçadas, muitas vezes no abdômen, embaixo do umbigo, quando a paciente já tem uma flacidez muito grande, é preferível realizar a cirurgia da abdominoplastia, que vai retirar. Caseiro resolve? É porque tem gente que diz assim, leite condensado, bate tudo com cenoura, põe... Fica com a barriga docinha, mas resolver a estria não resolve, eu te garanto. Olha, vamos a justo porque o povo continua querendo saber, claro. Doutor, a partir de quantos anos e até que idade pode ser feita uma lipo? A lipoaspiração, você deve... Assim, eu costumo falar isso no consultório, né? Conversar com o paciente. Se o paciente é jovem, vem acompanhado dos pais. Então é muito importante lembrar que o paciente jovem não pode ser refém da cirurgia. Cirurgia, e existem jovens que querem essa solução, né? Lipoaspiração é uma cirurgia para retirar gordura de depósito, aquela gordura que você não consegue queimar. E nós sabemos que todos os jovens têm um metabolismo muito alto. Se ele praticar um pouco de exercício, tiver uma reeducação alimentar, comentou, ele vai emagrecer. Se a faixa etária já for que nem a nossa, a faixa etária que todo mundo trabalha, vai 2, 3 vezes na academia por semana, que tem mais dificuldade e tem aquela gordura localizada, então eu vejo a indicação precisa para esse tipo de paciente. Gerson? Mas não existe uma idade, mas preconiza acima dos 21 anos. É certo. Pois é, Socorro, chegando muitas mensagens aqui, olha, Socorro assiste o programa todo dia, quero mandar um abraço para você, boa tarde, câmera 13, quanto custa em média uma cirurgia para alinhar o nariz? É o Júnior lá do Coroado, só para descontrair, uma outra mensagem, se todo dia o câmera 13 tiver um médico desse lindo na televisão, dando todos os tipos de dicas, olha aí. Os dois. Pois é. Olha, a Joana Guimarães, Socorro, a Joana Guimarães do Nova Cidade, ela quer mandar um beijo pro irmão dela, o Derek, que não quieta ao lado dela, enquanto não mandarem um abraço para ele, né? Pro Derek. Um abraço para você, pois é. meu querido. Olha, uma boa tarde, Socorro, para você. Adoro o programa, nota 1000. Beijos, assinado Júlio. É isso aí. Doutor, como curar sarnas, as pintinhas no rosto, né? Estão perguntando aqui também. Deixa eu perguntar aqui, para pegar a pergunta do nariz ali, esse gancho do nariz, que você falou alguma coisa de curso, mas eu queria antes que você me explicasse qual é a idade para fazer cirurgia de nariz e quais são as modalidades de cirurgias para correção do nariz. E existe câncer de pele, né? No caso daqueles sinais, pode também estudar no nariz, doutor? Sim, né? Vou começar pela idade óssea. Sim. A idade da criança, que a gente se baseia, na realidade, pela idade óssea. Então é o seguinte,
Se chegar os pais com uma criança para operar o nariz com 13, 14 anos, se for um rapaz, com certeza ele não vai estar apto a realizar o procedimento, porque o nariz e o desenvolvimento da face, ele só termina se você pedir uma radiografia das mãos e observar se existe ainda epífise de crescimento, que é um termo que a gente utiliza, né? Se essa criança não tiver mais esse sinal na radiografia de mão, é porque ela não vai mais crescer. Então ela já está com a face formada. A cartilagem do nariz pode até continuar crescendo, como eu já comentei. Então, solicita a radiografia de mãos e se ela tiver com 15 anos, 16 anos, já com estacionado o crescimento, não vai mais crescer, você pode realizar a rinoplastia, né? O câncer de pele do nariz, ele é muito comum nas pessoas brancas. Nossa, né? É mesmo? É, porque a incidência maior do sol na face é justamente na ponta do nariz e no lábio inferior. São as áreas da face que tem maior incidência. E a causa é a radiação solar mesmo. Então, por isso, mais uma vez, tem que usar protetor solar, né? E os tipos de cirurgia do nariz? A rinoplastia existe, a rinoplastia puramente estética e a rinoplastia que a gente chama de funcional, que vai associar também a melhora da respiração. Então, eu costumo perguntar para os pacientes se eles roncam à noite, se baba no travesseiro ou se acorda para beber várias vezes um copo com água. Porque essas 3 perguntas estão associadas se ele dorme bem. Se tiver uma dessas perguntas de responder que sim, às vezes tem paciente que acorda 10, 15 vezes por noite, ele tem algum problema na respiração. Então, às vezes, já que vai mexer no nariz, você pede uma tomografia para avaliar um pouco essa respiração do paciente, né? Olha, doutor Roberto, uma ligação, através do 2101-7025, o telespectador perguntando, né, ele dizendo aqui que ele tem um nariz gordinho, espalhado, ele quer saber se ele, no caso, ele precisaria fazer a cirurgia ou se existe uma forma de costura. Olha, é assim. Difícil, né? O afilamento, no caso. O afilamento, né? não. É importante lembrar o seguinte, existem esses tratamentos, né, que são realizados pelos cirurgiões plásticos, então a gente está em campanha, fazer aqui uma propaganda, faça a cirurgia plástica com o seu cirurgião plástico. Porque a especialidade da cirurgia plástica é a única que nenhum médico pode atuar. Sim. Não é porque ele é médico, ele pode fazer, né? Não é, tá certo. Então são 11 anos de treinamento para ser um cirurgião plástico, desde a faculdade, passando por 2 residências, chegando lá. Então, essa pergunta que o telespectador está fazendo com relação ao nariz, não é porque o nariz dele tem característica de um nariz mais largo, que a gente chama às vezes de negroide, ou uma ponta de boca arredondada, que precisa operar. É verdade. Tem que ver se ele tem a necessidade e tem vontade de mudar. Mas tem outras formas também de afilar esse nariz sem ser preciso uma cirurgia? Na grande realidade, como o nariz ele continua crescendo com o passar dos anos, o procedimento mais indicado é a cirurgia. Olha aí, nós estamos mostrando, inclusive. Então tem aí um vídeo editado, né, animado, mostrando uma cirurgia, uma rinoplastia fechada, e que não existe cicatriz no nariz, é tudo feito pela mucosa por dentro, e visa principalmente mudar o dorso nasal, que é aquela gibinha nasal. Então você vai rebaixar a parte óssea, a parte da cartilagem, e afinar a ponta, tudo por dentro da narina. Então essa cirurgia aí não tem uma cicatriz aparente após? Não, essa é uma cirurgia, é rinoplastia fechada, né? Uma cirurgia, tá aí, ó. Não existe cicatriz. E aí depois, né, fica afiladinho. A rinoplastia funcional, ela já tem uma pequena cicatriz. Certo. Que é somente se o paciente mostrar para alguém que ela praticamente some, né? Que ela fica aqui na columela. Mínimo, né? Mínimo. Ela tem 0,3 centímetros, é menor que meio centímetro. Gerson, vamos lá. Olha, pois é, né? Tem aqui 2 perguntas, Socorro. A primeira, qual o melhor medicamento para assumir as marcas da catapora? Né? O Rodrigo lá do município de Borba, e também quanto custa uma correção do nariz, né? Olha, boa tarde, estamos ligadinhos no Câmera 3, o Antônio e minha esposa Valmira, né? A esposa dele, a Valmira, um abraço. Olha, manda um beijo pro bairro de São José 3, para minha avó Leonora, que é sua fã. Oba, beijo. Beijos da família Ribeiro. Olha, boa tarde, Socorro, manda um beijo pro meu tio Aldair. Tá mandado aí então os alôs, né, Socorro? Beijos. Beijos para todos, tá? Tá certo assim? Vamos lá, doutor Roberto. Bom, a preocupação de valores, eu acho que vocês têm que
você não dá, o cirurgião plástico nunca vai dar valor no ar. Existe uma estimativa de gastos do hospital e da equipe cirúrgica, né? Mas nós nunca vamos dar esses valores, porque cada caso é um caso. Certo. O que eu falo para a população... Precisa primeiro passar por uma avaliação. Existe o exame físico, passa os exames e a queixa do paciente. Né? Quanto maior o grau de dificuldade, geralmente você conversa com o paciente, isso influencia um pouco nos honorários, porque vai aumentar o tempo de cirurgia. E quanto à cicatriz da abdominoplastia? É assim que se fala? Sim. Fica muito aparente ou não, amigo? Olha, o cirurgião plástico, ele coloca as cicatrizes onde pode ser escondida. Sim. Então, a cicatriz da abdominoplastia é na região do biquíni. Sim. Né? Existe a abdominoplastia com a cicatriz clássica, que ela é maior, porque vai retirar o maior excesso de pele, que é a flacidez, mas também tem um mini abdômen, que é uma cicatriz que aumenta um pouco a cesárea e não chega ao tamanho da abdominoplastia tradicional. Respondendo ao telespectador sobre catapora, a catapora, o melhor tratamento é prevenção, cuidado com as bolhas, evitar estourar a bolha, evitar se expor ao sol, porque depois de instalada, aquilo é uma cicatriz mais profunda de difícil controle. Então a gente fala assim, que a prevenção da catapora é no auge da doença. Existem algumas medicações, mas nenhum com efeito importante, vai depender daquela pessoa que manipula, e principalmente com a infecção. Cuidado com a sua mão, porque você pode levar a infecção a essas vesículas, que são essas bolinhas. Mas olha, gente, o programa já está chegando ao fim, não é? O nosso quadro. Terça-feira nós vamos estar de volta. Mas, doutor Roberto, tem alguma coisa que o senhor queira, que seja importante para falar para o nosso telespectador, para as pessoas que estão neste momento nos acompanhando? Eu quero, inclusive, mandar um abraço para a sua equipe de comunicação que está aqui, nos acompanhou hoje aqui de pertinho. Pois não, doutor Roberto? Olha, é importante sempre procurar saber a especialidade do seu médico, né? Então, hoje vocês estão utilizando o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós criamos a Sociedade Regional de Cirurgia Plástica e tem no Facebook todos os membros que são cirurgiões plásticos em Manaus, estão associados ao Facebook. E se você quiser... Dê o seu Facebook, por favor. O senhor pode passar aqui o endereço do seu Facebook? O Facebook da sociedade. Na realidade é só colocar Sociedade de Cirurgia Plástica Amazonas, né? Regional aqui no Amazonas. E você pode procurar não só cirurgia plástica, mas todas as especialidades. Os colegas médicos, eles vão no CRM e eles só podem atuar se tiver o registro de qualificação do especialista. Então, existe um número no CRM. Então, você pode entrar no Conselho Federal de Medicina, pode colocar em qualquer site de busca na internet e colocar o nome do colega que vai dizer a situação dele. Se ele é cirurgião plástico, dermatologista, cirurgião Olha, quero geral. agradecer, portanto, aqui ao doutor Roberto Vieira, cirurgião plástico aqui, um dos melhores. Doutor Sidney. Obrigado. Semana que vem estaremos aqui. Um abraço mais uma vez. Obrigado, Roberto. E até semana que vem. E a gente fica por aqui, mas não saia daí, porque a programação continua aqui da Band Amazonas. Fique aí com Álvaro Campelo e a gente volta amanhã. Fiquem todos com Deus.